Nós temos aqui o tema de hoje, chama-se Águas Vivas. O poder está disponível. Repitam todos comigo: águas vivas. O poder está disponível. Então nós vamos falar sobre esse tema hoje, e você vai recebendo em seu coração, mas não só uma informação, mas a revelação do que Deus quer nos guiar nessa noite, e aquilo que Ele quer estabelecer na minha vida e na sua vida através dessa palavra. Abra comigo no texto de João, capítulo 7. A partir do versículo 37 até o 39, está escrito: no último dia, no dia mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz. Ele disse: quem tem sede, venha a mim, e faça o que, amados? E beba. Pois as Escrituras declaram: rios de água viva brotarão do seu interior, de quem crer em mim. Quando ele falou de, entre aspas, água viva, estava se referindo ao Espírito Santo, que seria dado mais tarde a todos que nele crescem. Naquela ocasião, o Espírito ainda não tinha sido dado ou liberado, pois Jesus ainda não havia sido glorificado. E quando o Espírito Santo me trouxe o tema para poder falar sobre esse assunto na quinta-feira, essa palavra vem queimando em meu coração desde então, para que nós possamos ter uma revelação e uma compreensão do poder que de fato está disponível no poder dessas águas quando elas são liberadas. Quantos podem dizer amém? E as pessoas perguntam: mas pastor, o que é que significam esses rios? Ou o que é que eles representam? A própria Bíblia já responde, porque ela diz bem assim que ele se referia ao Espírito Santo, quando ele disse mais tarde que eles receberiam aqueles que nele crescem. Então, os rios que nós estamos aqui falando, dessas águas vivas, elas representam o Espírito Santo, mas não só a pessoa do Espírito Santo, bem como também do seu poder, e desse poder sendo derramado ou liberado sobre nós. Quantos podem dizer amém? E o Espírito Santo é ele tem essa função de liberar aquilo que está nele, como a sua paz, de liberar a sua alegria, de liberar toda a provisão que nós precisamos, de liberar também cura. E se você precisa de cura, esse poder está aqui hoje, e ele vai ser acionado e liberado para curar você. O Espírito Santo também é ele que tem a função e a capacidade de liberar para nós a prosperidade também, porque a prosperidade nós já pregamos aqui, que nós sabemos que é a vontade de Deus, que nós tenhamos uma vida próspera. É o Espírito Santo também quem ele nos guia, ele nos leva, ele nos dirige ao centro da perfeita vontade de Deus, e nos guia para tudo aquilo que nós precisamos na vida, seja qual for a espera que você precise tomar uma decisão, ser guiado por ele. É ele quem tem essa capacidade de nos guiar dentro da vontade de Deus, ou seja, tudo que nós precisamos para viver nessa terra e para viver bem. O Espírito Santo, ele tem esse poder disponível para todos nós. Agora, esse poder que está disponível, ele não funciona automaticamente. Esse poder do Espírito Santo não funciona automaticamente. Não é algo que está dentro de você, e por estar dentro de você, ele funciona automaticamente. Esse poder precisa ser acionado para então ele ser o que, amado? Liberado. Você precisa acessar esses rios que representam, repitam comigo, o Espírito Santo. Então, como eles representam o Espírito Santo, esses rios, essas águas vivas,
O Espírito Santo já está dentro de nós, sim ou não? Sim, já está dentro de nós, mas nós precisamos então acessar e liberar. E nós vamos aprender hoje algumas coisas, 3 coisas, e dentro delas existem várias outras coisas menores que nós precisamos entender para então nós fluirmos com essas águas e liberar todo esse poder disponível, não só aqui na igreja, bem como no nosso dia a dia. Quantos querem isso para você? Diga: eu quero. Diga: eu quero esse poder fluindo na minha vida, as águas do Espírito fluindo na minha vida, as águas vivas fluindo na minha vida. Então eu quero falar sobre 3 coisas. A primeira é como nós vamos acessar, a segunda é como nós liberamos, e a terceira coisa é quando eles são liberados, o que é que acontece com essa liberação. Então eu quero que vocês entendam como é que nós podemos acessar. A primeira coisa, acessar os rios de águas vivas. Mas quando eu falar de rios, lembre que eu estou usando os rios, como assim fez a Bíblia, como uma analogia, representando o Espírito Santo. Vocês já viram algumas vezes nuvens se formando nos céus? E aquelas nuvens se formando, assim, aí vai cair uma chuva forte, mas de repente soprou um outro vento e a chuva não caiu, e as nuvens se dissiparam e elas foram bem para longe, ou seja, ali havia um potencial de uma grande chuva cair, mas por alguma razão climática aquelas águas não foram liberadas. As águas estavam represadas, mas elas não foram liberadas. A mesma coisa acontece com a presença do Espírito Santo, com esses rios, que muitas vezes nós estamos em um ambiente, seja na casa, em casa ou em outro lugar, ou até mesmo na igreja, onde tudo está se desenhando, o contexto do culto, as canções que estão sendo cantadas, as pessoas estão sendo tocadas, algo está realmente prestes a acontecer, mas de repente acontece uma coisa e é como se essa nuvem fosse embora e não houvesse esse romper e esse derramar, esse liberar da presença do Espírito Santo, e os rios não, e nada acontece, ou só acontece pouco e não tanto quanto poderia ter ocorrido. E por quê? Porque não houve toda aquela conexão para que os rios fossem acessados, liberados, e ao ser liberado as pessoas no ambiente pudessem usufruir daquilo que estava sendo liberados. Mas eu creio que nós vamos essa noite condensar essas nuvens, carregando essas nuvens celestiais com aquilo que nós vamos aprender, de tal modo que na nossa ministração nós vamos poder ser tocados com os rios de águas vivas. Nós não queremos apenas falar dos rios, os conceitos dos rios, e vocês saírem daqui só com conhecimento, mas o anseio do meu coração é que ao falarmos, você já vá no seu coração gerando esse desejo, essa fome por essa presença, essa sede, como ele disse: se você tem sede, venha a mim e beba. E você aí mesmo no seu lugar sentado, já vá bebendo, já vá puxando, já vá acionando, e de repente mesmo no meio da pregação ele vai lhe tocando. Eu estava pregando uma vez no Rio de Janeiro e eu comecei a falar sobre cura, e eu disse que a cura estava liberada, e nós então ficamos em pé, começamos a cantar naquele culto, e antes que chamasse as pessoas enfermas para virem à frente, eu vi um tumulto num determinado lugar na igreja, uma das igrejas do Pastor Valco, igreja grande, com quase 400 membros, e eu vi ali um tumulto no meio das pessoas na igreja, e de repente um obreiro correu até mim e disse assim: pastor Jair, Deus já começou a fazer milagres aqui, sem ninguém receber imposição de mãos. E eu falei: mas quem faz é o Espírito Santo mesmo, o que aconteceu? E a pessoa disse: o Senhor, ele não conseguia enxergar, e ele completamente, ele não era cego totalmente, mas também ele não enxergava plenamente, ele tinha dificuldades, e ele começou de repente a enxergar tudo limpo, e por isso que está aquele movimento. Ele disse: eu consigo ler, eu estou conseguindo ler os banners da igreja, as informações da igreja, e nós trouxemos o Senhor à frente, e ele disse assim: eu estou enxergando e lendo. E eu perguntava: o que está escrito ali? E ele falava: o que está escrito ali? E ele falava: o que está escrito na Bíblia? E ele começou a ler os versículos da Bíblia. O que aconteceu ali? Houve um liberar da unção de Deus, e
a imposição de mãos é um agente acionador para isso, mas não é só através da imposição de mãos. Nós podemos também acionar essas águas, acionar o mover, acionar o poder, essa liberação do poder, através de outros meios que eu vou falar aqui na ministração, mas é importante você estar com o seu coração conectado, sabendo que essas águas representam o Espírito Santo. Diga, essas águas representam o Espírito Santo. E como é que nós acessamos? Nós acessamos por meio da nossa interação com Ele. Nós temos que interagir com o Espírito Santo. Não é algo que acontece automaticamente. Nós temos que interagir com o Espírito Santo. Tem que haver uma interação com o Espírito Santo. Você tem que falar, mas entendendo que o Espírito Santo ele já habita em você. Não é você tentar entrar no Espírito. Tem pessoas que pensam assim: eu tenho que entrar no Espírito, vou para a igreja agora e agora eu preciso entrar no Espírito, como se ela vivesse fora do Espírito. Mas a palavra diz em Romanos capítulo 8, versículo 9: vós, amados, não estáis na carne, mas sim no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E quando é que ele passou a habitar? Quando aceitamos quem? Jesus. Então diga comigo: o Espírito Santo, diga, ele já habita em mim. Diga, então eu não tenho que me esforçar para entrar no Espírito. Nós nos esforçamos para nos encher da sua presença, e é um relativo esforço, mas não nos esforçamos para entrar como se estivesse fora. E tem pessoas que pensam que eles têm que fazer alguma coisa para poder entrar no Espírito. Não, nós nos conectamos, nós nos rendemos, mas o Espírito Santo já habita em nós. Abra comigo João capítulo 14 e veja o que Jesus fala sobre a pessoa do Espírito Santo. E ele diz bem assim em João 14, versículos 15 e 17. Ele diz bem assim: se vocês me amam, obedecem aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, se referindo ao Espírito Santo, que nunca os deixará. Quem é Ele? É o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê nem o conhece, mas vocês, o que, amados, o conhecem, ou pelo menos deveriam conhecer. Amém? Vocês o conhecem, pois ele habita em vocês agora e depois estará em vocês. Ele diz: ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Por que Jesus está dizendo isso aqui? Diz: ele está com vocês agora, porque o Espírito Santo estava habitando em quem? Em Jesus, mas por isso que estava com os discípulos, porque até aquele ponto o Espírito Santo não habitava ainda nos discípulos. Mas ele estará depois em vós. E isso aconteceu em João no capítulo 20, quando ele ressuscita, no versículo 21, e ele então encontra com o discípulo e diz: Pai, seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. E soprando sobre eles disse: recebam o Espírito. E todos receberam o Espírito, todos quantos estavam naquele encontro, naquela ocasião. Então o Espírito Santo também habita em nós. Ele está aqui entre nós, ele está se movendo em nosso meio, e de repente aquela pessoa que não aceitou ainda, ele não habita nessa pessoa, mas quando ela diz sim para ele, ele passa a habitar. E quando ele passa a habitar, irmãos, é algo extraordinário. Mas eu quero que você entenda uma coisa: o fato do Espírito Santo habitar em nós já é muita coisa. Diga comigo, diga assim, diga: o fato do Espírito Santo já habitar em mim, diga, já é muita coisa. Sim ou não? Sim, nós temos o Espírito Santo, nós temos sua presença, nós carregamos a sua pessoa, o seu poder, mas isso não é tudo, exceto se interagirmos com Ele. Ele habitar em nós já é muita coisa, mas se não interagirmos com Ele, não será tudo. Se interagirmos com Ele, será tudo. E o que você quer? Você quer apenas tê-lo, ou você quer interagir com Ele? Diga: eu quero interagir com o Espírito Santo.
nós precisamos interagir, ter essa interação. Por isso que o Espírito Santo, ele não é um poder, ele não é uma eletricidade. Ele pode se manifestar como um poder, como uma eletricidade. Por isso que o Espírito Santo, ele não é uma pomba, ele pode se manifestar como uma pomba, com uma presença, com algo bem tranquilo, bem suave. Ele não é uma brisa, ele não é uma brisa, mas ele pode nos tocar como uma brisa. Ele não é um fogo, mas ele pode se manifestar, o seu poder se manifestar como fogo queimando os nossos corações. Isso são elementos ou coisas que representam o Espírito Santo, mas ele é uma pessoa, e como uma pessoa nós podemos interagir com ele. E é essa interação que faz com que eu e você possamos acessar os rios de águas vivas. Versículo 26, olha o que ele disse ainda, Jesus, sobre o Espírito Santo. Mas quando o Pai enviar o encorajador, o Espírito Santo, como meu que amados representante, ele lhes ensinará todas as coisas. E ele não só vai ensinar, como ele vai lembrá-los de tudo aquilo que eu vos disse, que eu falei. Então ele está mostrando que há da parte do Espírito Santo o interesse e uma predisposição de interagir conosco. Quando ele vier, ele vai falar. Ele não só vai falar, como ele vai lembrá-los. Ou seja, o Espírito Santo, ele está pronto para interagir. Ele quer interagir, ele quer nos falar, ele quer nos revelar, ele quer nos tocar, ele quer liberar os rios, ele quer liberar a paz, ele quer curar, ele quer restaurar, ele quer guiar você nos mínimos detalhes. E nós já falamos aqui, quando o Espírito Santo, ele como um guia, ele não é aquele guia que apenas dá a informação. Ele como guia é aquele que pega na nossa mão e nos leva até o destino. Ele apenas diz assim, é por ali que você vai. Não, ele não fica dando as setas, os sinais. Ele pega junto com você e fala, vamos junto, vamos caminhar por aqui. Eu quero que você acerte, eu quero que você siga no caminho. Então ele como um guia, ele vai nos levando às melhores escolhas, decisões da vida em todas as áreas. E nós vamos interagindo com ele, falando com ele. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 8 que o Espírito testifica com o nosso Espírito, ele dá o testemunho, ou seja, ele interage. Por isso que ele não é um ídolo. O Espírito Santo, ele não é aquele negócio que as igrejas usam, que eu esqueci como é aquele nome que dá, daquela coisa que a religião usa, aquele símbolo, que vai passando aquele símbolo no meio, e as pessoas vão até entrando em êxtase, porque aquele símbolo está circulando no meio das pessoas. Esqueci o nome desse símbolo que tem na religião, no catolicismo, e as pessoas até vão chorando, porque elas estão tocando em algo que não interage com elas, não interage, aquilo não fala, ali não se move, ali não tem nada de manifesto, é apenas um objeto que representa alguma coisa, mas mesmo de uma maneira cega, as pessoas estão ali tentando tocar e receber algo daquele objeto, daquele ídolo, digamos assim. Mas nós temos a pessoa do Espírito Santo dentro de nós, e ele está disposto a interagir conosco, a nos guiar, a falar, a liberar os rios, a fazer tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, não só para existir, não só para sobreviver, mas para cumprirmos com o nosso propósito, com o nosso destino de vida aqui na terra. O Espírito Santo, ele quer nos tocar, ele quer nos guiar, mas ele quer ter esse relacionamento. Ele quer interagir conosco, e as pessoas muitas vezes elas se concentram só na última parte, que é naquilo que ele libera, é no poder que ele libera, e as pessoas elas querem receber do poder, mas a interação com a sua presença vai nos levar à fonte do poder. Aqui nós temos um relativo poder na eletricidade. Essas correntes que estão aqui
elas estão liberando 110 volts. Há tomadas ali atrás que liberam 220 volts. Há lá embaixo uma eletricidade muito maior no quadro de energia elétrico. Há no poste uma outra corrente muito maior do que a do quadro. Há nos fios de alta tensão um poder muito maior do que todo esse que está distribuído aqui na igreja. Há nas linhas de transmissão um outro poder na eletricidade muito maior do que aqueles que estão fluindo aqui nesses postes, mas o poder maior está na usina, aonde está sendo gerado. E se você vai na usina, na estação, você consegue ver as ondas. O poder é muito maior do que o que está aqui, mas ele vem circulando, sendo canalizado para chegar aqui na ponta, em 110 na igreja, na minha ou na sua casa. E às vezes as pessoas estão assim, tão às vezes empolgadas, só com aquela ponta que estão recebendo, sabendo que dentro de você está algo maior, que pode levar você a experimentar coisas maiores, a realizar coisas maiores, porque o poder total está aqui dentro. Mas nós precisamos acessar esse poder, precisamos liberar esse poder. E Jesus, falando sobre isso, no capítulo 16, 13, ele ainda fala sobre o Espírito Santo. E ele diz mais algumas coisas, que ele diz: quando ele vier, o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas ele dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Ou seja, ele vai revelar para nós os próximos passos. Ele vai revelar para nós algumas coisas do amanhã. Ele vai revelar para nós algumas coisas do futuro. É por isso que muitas vezes, quando nós estamos interagindo com Ele, Ele às vezes pode não falar tudo, mas coloca umas impressões no nosso coração de coisas que estão para acontecer. Eu não sei se já viveu alguma experiência de você estar com aquela coisa em seu coração, que vai acontecer algo bom, algo vai acontecer na sua vida, algo vai acontecer, e você às vezes não consegue ainda assimilar o que é, mas quando a coisa, você fala assim: eu tinha essa certeza, eu sabia, eu tinha uma nota aqui no meu coração, eu tinha algo aqui dentro queimando, eu tinha algo aqui falando, porque Ele sabe do amanhã. Nós só sabemos mal do hoje, sabemos pouca coisa dos próximos minutos, quase. Nós temos poucas perspectivas, mas Ele sabe do amanhã, Ele sabe da semana, Ele sabe o começo, o meio e o fim. Por isso nós precisamos interagir com Ele. E nessa interação, dentro dessa interação do primeiro ponto, eu quero que vocês entendam 3 coisas. Nós precisamos, diga comigo, conhecer. Vamos refazer, diga: precisamos conhecê-lo, reconhecê-lo e honrá-lo. Oh Pai, aleluia. Oh Espírito Santo, como nós queremos sua presença. Oh xalabramba chorocobramba xalabras. Sim, Espírito Santo, nós queremos. Oh Espírito Santo, nós queremos te conhecer, Senhor. Queremos, ansiamos. O nosso coração deseja. Queremos conhecê-lo, a totalidade dessa presença, desse poder. Queremos, Espírito Santo, ansiamos te conhecer. Oh Espírito Santo, queremos mais de ti. Queremos. Queremos interagir com a tua presença, queremos. Oh Espírito Santo.
queremos falar, conceituar, nós queremos. Queremos conhecê-lo. Conhecê-lo como pastor não é conhecer, como disse Jó, eu não te conheço, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço, de contigo andar. Nós queremos conhecê-lo por meio de um relacionamento diário com Ele, cultivar um relacionamento, interagindo com Ele todos os dias. Como Benihim, que fala tanto sobre Ele no livro Bem-vindo, Bom Dia Espírito Santo, Bem-vindo Espírito Santo, a unção, livros que ensinam, e ele então fala que nós temos esse relacionamento, todos os dias falar com Ele. Espírito Santo, eu amo a Tua presença, e nós podemos agora fazer uma analogia, não mais de um rio, mas podemos fazer uma analogia agora como no casamento, ou de uma pessoa com quem você convive. Não basta você saber que você está debaixo do mesmo teto com a mesma pessoa, é importante você conhecer essa pessoa, e você só vai conhecer essa pessoa interagindo com ela. Você pode fazer uma viagem, mas se você não trocar nenhuma palavra, se você não interagir com a pessoa, você pode fazer uma viagem com ela, estar sentado do mesmo lado, estar no mesmo ambiente, no mesmo teto, mas se você não interagir com ela e ela com você, você não vai conhecê-lo, sim ou não? Sim, nós não vamos conhecer a pessoa. E com o Espírito Santo é assim. Nós só iremos conhecê-lo se nós desenvolvermos um relacionamento diário com Ele. A partir da onde, pastor? Da leitura da Bíblia, das Escrituras. Eu começo como? Eu começo lendo a Bíblia. Eu vou ler a palavra, eu vou ler a Bíblia, e quando eu estiver lendo a Bíblia, o Espírito Santo vai falar comigo através das Escrituras. E quando você conhece o Espírito Santo, quando você conhece Ele, quando você interage com Ele, vai assimilando a sua voz, vai assimilando o seu mover, vai assimilando os seus caminhos, vai assimilando as suas impressões. Quanto mais você conhece, você vai processando. Rapaz, ele fala assim. Eu percebo que quando algo Ele está movendo assim. Quando eu percebo essa paz, eu sei que é Ele. E quando ela se esvai, eu sei que Ele também está me sinalizando que eu não tenho que fazer tal coisa. E quando você conhece, aí você vai para a segunda etapa, que é agora você reconhecer a sua voz. Irmãos, eu tenho tantas pessoas aqui na igreja com quem eu já tenho um certo relacionamento e amizade, e quando essas pessoas ligam para mim, eu já automaticamente reconheço a sua voz. Eu já reconheço a voz. E pessoas mais novas a gente não reconhece ainda. Não, por quê? Porque ainda não temos uma caminhada, um relacionamento, não é assim? Mas com a minha família, com os meus filhos, eu reconheço pela caminhada. Eu estou em casa sentado na minha sala, lá no apartamento, e às vezes eu estou lendo, e eu percebo então quando a porta do quarto abre, e eu sei quando é Sandra que está abrindo a porta do quarto, ou quando é Felipe que está abrindo a porta do quarto. Quando eles estão se movendo dentro de casa, eu já sei quem está se aproximando, porque nós temos um relacionamento. Então eu sei quem está vindo, eu sei quem está chegando na sala, eu consigo reconhecer, e nós reconhecemos. Então eu posso estar num ambiente com milhares de mulheres, mas se eu ouvir a voz dela, eu sei que é ela. Pode ter 1000 mulheres falando, mas eu sei quem é a voz de Sandra. Por quê? Porque nós convivemos há 25 anos. E essa convivência, essa interação me torna capaz de reconhecer a sua voz. E assim deve ser a nossa relação de comunhão com o Espírito Santo. E nós temos tanta interação com Ele, de você ser capaz de reconhecer a sua voz, sabendo que é importante fazer aquilo que Edma disse, de você às vezes ter que mergulhar muito fundo para poder não ter tantas vozes à sua volta. Mas você tem que ser capaz de reconhecer a voz do Espírito Santo, mesmo havendo muitas vozes ao seu lado, mesmo havendo muitas vozes, mesmo havendo tumultos, e você fala assim: não, eu sei que essa voz, ela é inconfundível, é do Espírito Santo.
Eu tenho muitas alegrias na minha vida, mas eu sei quando a alegria é dele, é diferente. Eu tenho paz porque eu vivo em paz, porque a paz de Cristo me excede todo o entendimento, ela me assegura. Mas eu sei quando a paz está provendo de um relacionamento com Ele, e essa paz é diferente, é uma paz que é a sinalização para fazer ou não fazer algo. Eu reconheço essa paz me inunda de uma maneira que é além da paz que eu já tenho por ser um cristão. É a paz dele, ele libera algo diferente, repousa sobre nós algo diferente. E você diz-me assim, as circunstâncias me impressionam, e você fala, eu vou tomar essa decisão, eu vou seguir esse caminho, porque eu sei, eu tenho paz, e essa paz é a paz dele que está me governando para essa decisão. E nós então precisamos reconhecer. Então, se você conhece, se você reconhece, não há como nós também não honrá-lo. E como é que eu honro? Eu honro com o meu estilo de vida que o agrada. Eu honro com o estilo de vida que o agrada. E um estilo de vida que o agrada não são as regras. Não somos nós que temos que impor e falar as regras. Olha, o que agrada a Deus é assim. Olha, se você fizer isso, vai agradar a Deus. Amados, nós estamos em uma nova aliança, onde o Espírito Santo habita em nós, e nós devemos sim conhecê-lo, saber aquilo que o agrada. E como é que eu sei muito aquilo que o agrada? Porque também eu sei aquilo que o desagrada. E a palavra diz em Efésios que nós não devemos fazer o que, amados? Entristecer o Espírito Santo. Então isso mostra uma interação com Ele. Mais uma vez nós interagimos com Ele. E se é uma coisa que nós não queremos, é desagradá-lo. Você quer entristecer o Espírito Santo? Não, nós não queremos. Então nós o agradamos. Como é que eu agrado? Com o estilo de vida. Não é com uma regra no domingo na igreja. Não é com uma regra no dia que eu vou à igreja. Não é como uma regra religiosa. Não é uma questão de religião, é uma questão de vida. Nós o agradamos com um estilo de vida de adorador. Nós somos adoradores, e como tais, a palavra diz que Deus procura adoradores que o adorem, em João capítulo 4, versículo 21 e 24, em espírito e em verdade. E quando a palavra fala ali, Jesus falando para a mulher samaritana sobre adoração, ele não estava falando da liturgia do culto, ele não estava falando desse momento do culto que é sublime, estava falando de uma vida. Olha, Deus procura pessoas que o adorem, como com a minha vida. A minha vida é uma representação, é uma expressão de adoração, porque eu procuro agradá-lo, andando em obediência, integridade, santidade, amor, temor. Eu faço essas coisas, não é porque o pastor impõe, não é porque ninguém vai saber se eu fiz ou se eu não fiz. Eu faço porque eu sei que agrada o seu coração, e eu sou um adorador. A minha vida deve ser uma vida pautada naquilo que o agrada, e aquilo que não o agrada eu vou deixar, eu vou abrir mão, porque é por algo maior. É maior, o amor dele é maior, a presença dele é maior, e nessa interação ele jamais vai expor você, ele vai se vingar de você, ele vai continuar lhe constrangendo com o seu amor, dizendo assim: olha, isso não me agrada, isso não me agrada, largue isso, saia desse meio, dessa situação, porque isso não me agrada. E é o que nós precisamos. A santidade não pode ser algo que a gente faz porque é uma regra da igreja, porque são usos e costumes da igreja. Só assim, aquela pessoa é cheia de tatuagem, e por ter tatuagem, ali deve ser um maconheiro, ali porque tem isso, porque o cabelo é assim, porque o estilo de vida é isso. Mas não é isso que determina uma pessoa. Tem tantas pessoas com tatuagem, com cabelo, com brinco, com pince, com todas as coisas, que são verdadeiros adoradores. E tem tantas pessoas sem nada, que muitas delas são até sepulcro caiados, todo arrumadinho por fora e detonado por dentro. O que estabelece, determina essas linhas, não são as regras.
não são as regras. O que determina é o nosso caráter, a nossa vida de adoração. Diga: eu quero sim. Diga: eu quero acessar essas águas do Espírito Santo. Diga: eu quero conhecê-lo cada vez mais. Eu quero reconhecê-lo. Eu quero honrá-lo. Honrá-lo de tal modo que ele não precise falar com você duas vezes. Sandra já sabe, eu digo sempre para ela: o Espírito Santo não precisa falar comigo duas vezes. Ele não tem que falar por profetas, não tem que falar por sonhos. Basta ele falar uma vez aqui dentro e já é suficiente. Nós o honramos quando obedecemos prontamente. Você sabe, ele falou, obedeço, ponto final. Segunda coisa, uma vez entendido o caminho do acesso, nós precisamos aprender como liberamos os rios de águas vivas ou o mover do Espírito Santo. E esse mover do Espírito Santo, Paulo mostra um caminho em Efésios capítulo 5. Abra comigo sua Bíblia. Efésios capítulo 5. Efésios 5, versículo 18. Paulo diz aqui para a gente: aleluia, louvado seja o teu nome, Pai, por tua presença nesse lugar. Efésios 5, versículo 18, Paulo mostra um caminho. Ele diz bem aqui: não se embriague com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam que amados, cheios do Espírito Santo, cantando salmos, hinos e cânticos, o que? Espirituais entre si, e louvando ao Senhor, que amados, de coração, com música. Por tudo dei graças a Deus o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E Paulo aqui ele mostra então um caminho. Esse caminho está em conexão com 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, quando Paulo diz bem assim: não apagueis o Espírito, mas se tratando das profecias, ponha à prova as profecias. Ou seja, Paulo mostrando que tem que haver um equilíbrio. Nós não podemos apagar a ação do Espírito Santo, o mover do Espírito Santo na igreja, mas também não podemos ser infantis ao acreditar que tudo o que acontece é o Espírito Santo operando 100% totalmente. Então ele fala: vocês precisam julgar as profecias, mas de tal forma que vocês não apaguem o Espírito, não silenciem a voz dos profetas, de tal forma que vocês não deixem os profetas, que você fale tanto de profecias erradas, que você acabe desencorajando o ambiente profético. Então Paulo está mostrando que nós não devemos desencorajar o ambiente profético, nós devemos sim encorajar o ambiente profético, devemos sim dar ao Espírito Santo liberdade, não apagar, mas atear fogo nas reuniões, incendiar as reuniões. E se alguém, por alguma infantilidade ou até entre aspas carnalidade, der profecias erradas, a gente vai corrigir, a gente vai alinhar, mas nós não podemos também deixar os profetas encorajados silenciando. Nós devemos dar liberdade ao Espírito, encorajar as pessoas, como Paulo disse agora nessa interação com Efésios capítulo 5, cantando, salmodiando e falando uns aos outros. Ou seja, vocês vão encorajando uns aos outros, falando uns. Irmãos, é bom, não é, você estar num ambiente assim, aonde as pessoas encorajam, falam: você é precioso, você é preciosa, Deus é contigo, você vai conseguir vencer, Deus é a tua força, Ele é a sua paz, Ele é a sua alegria. Vamos orar juntos, vamos ministrar juntos. E enquanto oramos, enquanto cantamos juntos, o Espírito Santo traz uma palavra de encorajamento. E nós temos que cultivar isso na igreja, cultivar isso nas reuniões, em pequenas reuniões. O que nós não podemos fazer é produzir profecias falsas, mas nós temos que crer que profecias verdadeiras constroem
Uma palavra de Deus muda destino. Uma palavra através de alguém liberta pessoas. Uma palavra tem um peso muito grande no reino espiritual. E o Espírito Santo, ele quer se mover entre nós, seja pela voz do profeta ou pela voz da igreja, das pessoas, como Paulo diz em Coríntios capítulo 14, que estão apenas profetizando umas para as outras. E é importante nós fazermos isso. Nós liberamos então por meio desse enchimento do Espírito Santo. Por quê, irmãos? Quando nós nos enchemos do Espírito Santo, é impossível conter essa força. É impossível conter. Então, quando você está cheio, você vai falar, você vai transbordar, você vai liberar. Então, quando vocês se reúnem, quando nós nos enchemos, adorando, ministrando ao Espírito Santo, falando: Espírito Santo, eu te adoro, eu amo o Senhor, eu busco o Senhor. E quando nós vamos fazendo isso, liberando, é como se nós estivéssemos movendo as águas para que as coisas aconteçam. Nós liberamos essa ação do Espírito Santo por meio do louvor. E agora eu faço aqui uma distinção entre louvor e adoração, porque a adoração, eu falei no capítulo anterior, como um estilo de vida, mas o louvor é um meio pelo qual nós liberamos o mover do Espírito Santo. Quando nós louvamos a Ele, as coisas acontecem, há uma liberação maior. E o louvor é justamente diferente, porque na adoração é algo particular nosso com o Pai. A adoração, ela é particular, ela é íntima, e nós podemos adorar coletivamente, como nós fazemos aqui no tempo de adoração na igreja, mas mesmo adorando coletivamente, cada um aqui nesse ambiente experimenta um ápice de adoração, sim ou não? Alguns ficam no raso e falam assim: esses corinhos de hoje estão bem assim, devagar. Essas músicas de hoje eu não conheço. O ar-condicionado hoje está muito frio. Esse ar está muito quente. A igreja hoje está assim. E o culto acontecendo, o ambiente de adoração aqui, e algumas pessoas ainda na superfície das águas, enquanto outros já estão mergulhando profundamente. Por isso que a adoração é algo particular. Alguém pode ser muito ministrado, tocado, fortalecido, encorajado enquanto está adorando, enquanto outra pessoa pode ter esse momento assim: ainda bem que já acabou, estava demorando. E outra pessoa no mesmo momento fala assim: nossa, já acabou, já são os avisos agora, mas estava tão bom, estava tão maravilhoso, eu estava tão entregue. Eu já tive momentos aqui na igreja das pessoas, quando falarem comigo, eu tomar um susto. Eu estava aqui tão entregue, adorando, e alguém chegava e me dá um abraço. Meu Deus, que foi? Mas é uma adoração de entrega. Mas o louvor, essa adoração, ela é particular, mesmo em um ambiente coletivo. Mas o louvor, ele pode envolver outras pessoas. E observe que em Atos capítulo 16, quando Paulo e Silas estavam presos, a Bíblia faz a distinção. E eu pergunto para vocês: o que eles estavam fazendo na prisão? Eles estavam adorando ou eles estavam louvando? E diz a Bíblia que eles estavam fazendo o quê? Louvando. Eles não estavam ali em um momento, cada um particular, adorando silenciosamente. Eles estavam louvando, e esse louvor estava tão forte dentro deles, que a palavra diz que os demais presos ouviam que eles estavam louvando. E eu acredito que provavelmente o carcereiro também estava ouvindo os louvores de Paulo e Silas. E a palavra diz que enquanto eles estavam louvando, aconteceu algo extraordinário. Houve um mover sobrenatural, aonde os alicerces daquela prisão estremeceram e as portas foram abertas. Enquanto a Bíblia diz que os alicerces estremeceram, a Bíblia não estava aumentando, porque a Bíblia não aumenta
as coisas. A Bíblia estava registrando exatamente como houve. Agora você pode imaginar como você quiser, aí é a sua imaginação. Eu imagino algo muito grande acontecendo para dizer que de fato houve esse tremor na cadeia a tal ponto que as portas se abriram da prisão. E o que é que promoveu essa liberação? O que promoveu essa libertação, o que promoveu esse liberar foram os louvores. Então os louvores sim são armas de guerra, sim, os louvores são armas que nós liberamos o poder de Deus, sim. Quando nós encontramos em 2 Crônicas capítulo 20, quando Josafá vai enfrentar um exército, eles não colocam na frente de batalha os soldados com escudo ou com armas potentes, eles colocam os levitas, e os levitas então quando eles começam a louvar, e a palavra não diz ali adorar, a palavra diz louvar, então eles estavam louvando, e o louvor é esse brado. Nós exaltamos o Senhor, nós falamos, eu confio no Senhor, Ele é a minha força, Ele é a minha provisão. E você não pode louvar a Deus, eu estou louvando do meu jeito, silenciosamente, eu estou louvando a Deus do meu jeito, porque a minha personalidade é essa. Se tratando de louvores, nós expressamos com todo o nosso ser, com a nossa fibra, com o nosso semblante, com a nossa voz, não importa se é afinada ou não, nós o louvamos com entusiasmo, com fé, nós aplaudimos, nós cantamos, nós damos brado de vitória, empunhamos a mão, empunhamos o braço, declaramos, o Senhor é a minha vitória, Ele é a minha paz, Ele é a minha cura, Ele é a minha salvação, Ele é a minha redenção, Ele é o meu Deus forte, Ele é o meu escudo, Ele é a minha força, Ele é o meu general, Deus é a minha vitória, Ele está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, Ele é a minha cura, Ele é o meu milagre, eu declaro milagre, Deus é a minha vida, Ele me sustenta, Ele é a minha força, aleluia. Mas nós estamos abaixo disso, nós estamos em silêncio muitas vezes apenas pensando, e pensar certo é parte da solução do problema, mas só pensar não resolve o problema. Além de pensar, nós precisamos expressar. No Salmo 103, mais uma vez, não falando de adoração, no Salmo 103, Davi diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, bendiz o teu santo nome, porque é Ele quem perdoa os meus pecados. Ele diz: eu louvo o Senhor. Vai estar na Bíblia, vai ver o que a palavra fala dos louvores e o que eles promovem. Então o louvor é mais importante, depende da situação e da aplicação. Para quê? Para adorar? Não cabe. Você, para adorar a Deus, você não tem que ficar gritando: oh Pai, eu te amo, oh Pai, eu te adoro, oh Pai, você é Pai. Para adorar, não. Mas para louvar, sim. Para louvar, sim. Porque a adoração é a construção para os céus, e o louvor é a liberação dos céus para a terra. Então você fala com a consciência que é para a terra, e se há ações demoníacas, eles vão sair pelos louvores. E a palavra diz que Deus habita no meio dos louvores. Por que Israel tinha tanta vitória? Porque Israel adorava a Deus como Jeová, seu único Deus, e o louvava. Duas forças juntas em operação, cada uma sendo canalizada para aquilo que é certo ou adequado, não certo, porque as duas são certas, mas adequado para cada situação. Então nós precisamos liberar por meio de louvor, liberamos por meio da oração, e agora eu digo sobretudo da oração em outras línguas, porque a oração em outras línguas, ela tem um poder sobrenatural, tanto de construir coisas dentro de nós, como liberar os rios que estão dentro de nós.
A palavra fala das línguas para nossa edificação, e a palavra também fala das línguas que elas recarregam as nossas energias, edifica. E essa palavra edificar no original é a mesma usada para recarregar. Então, quando nós falamos em outras línguas, quanto mais você fala em outras línguas, e mais uma vez nós não falamos adequadamente em outras línguas, tem pessoas que pensam: então eu vou repreender o diabo falando em línguas. O diabo não vai sair, porque ele não vai entender o que está dizendo. Então você não pode chegar para um endemoniado e falar assim: ei, xarababacai, arabarai. O demônio vai olhar assim: eita, que ele é espiritual. Mas nada, as línguas não é para repreender o demônio. As línguas são para a nossa edificação, para a nossa comunhão, para a nossa força interior. E quanto mais essa força ela é gerada, chega uma hora que ela começa a explodir, a ser liberada. Você então começa a liberar, e você então, o Espírito Santo começa a lhe dar inspirações, até mesmo nas suas orações. Então a oração em outras línguas é um meio pelo qual nós liberamos esses rios, os rios de Deus. Muitas vezes nós estamos em um ambiente em que não está propício para a unção fluir, mas basta a gente começar com um grupo pequeno, basta a gente começar a falar em outras línguas, que a atmosfera muda e se estabelece um ambiente propício para liberar das manifestações do Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Nós liberamos também esses rios cooperando, correspondendo ao mover. Nós precisamos cooperar com o Espírito. E às vezes, irmãos, o Espírito Santo ele nos dá um impulso e a gente fica travado. Nós tivemos aqui um culto, uma garota que alguns irmãos mais antigos lembram, foi lá para o ano 2007, 2008, esse fato aqui na igreja, de uma jovem chamada Carol. Recebemos o pastor Alex, um amigo nosso, ministro Verbo da Vida de Natal. Nós nos conhecemos, trabalhamos juntos lá em Natal. E Alex, ele foi um jovem que ele teve AIDS. E eu estava no culto quando ele foi curado de AIDS. E um pastor que estava pregando nos Estados Unidos, Deus revelou que ali tinha uma pessoa com AIDS naquele culto na igreja. E ninguém sabia da igreja que ele tinha contraído HIV na sua velha vida. E ele ficou com vergonha de ir à frente na hora, porque ninguém sabia que ele tinha um diagnóstico de AIDS naquele culto. E eu estava nesse culto, não morava ainda em Natal, fui participar de uma conferência lá com o pastor ali. E o pastor começou a chamar: você que está com AIDS, você tem um diagnóstico, o Espírito Santo quer lhe curar. E isso demorou quase 10 minutos, o pastor fazendo o apelo. E para todo mundo parecia bem assim, dizendo: não, esse pastor errou, porque 10 minutos já a pessoa não veio. Ele disse assim: eu não vou continuar enquanto você não vier à frente. E quando o pastor falou isso, Alex, que estava nas cadeiras à frente, ele trabalhava na igreja, ele começou a se mover tremendo de unção, tremendo de vergonha, porque ninguém sabia do caso dele, que ele tinha AIDS. E ele foi tremendo à frente, e ele talvez pensando na cabeça que as pessoas poderiam julgá-lo por alguma coisa. A igreja todinha foi, abraçou e começou a beijá-lo e amá-lo, beijá-lo e amá-lo. E o pastor disse bem assim: eu nem preciso mais orar por ele, porque o amor já curou. Alex fez um novo exame e saiu limpo do HIV. Alex casou com Vitória, que morou em nossa casa. Tiveram filhos. Ninguém tem HIV. E nós o trouxemos para ele pregar aqui na igreja. E ele se move muito na unção. Ele participou das conferências do Espírito Santo quando era solteiro aqui. E talvez até já tivesse com HIV. Naquela época a gente nem sabia. E ele veio pregar. E nesse culto que ele veio pregar aqui na igreja, trouxemos aqui uma pessoa chamada Carol. Ela namorava com o filho do pastor Jorge Abreu. E ela descobriu um problema de saúde nos seus rins, que esse problema a deixou definhou. Era uma jovem muito bonita, saudável, normal. Fez o concurso da polícia, havia passado no concurso da polícia, já estava na reta final para começar a trabalhar na polícia militar. E nesse interim, em uma atividade física, ela sentiu uma dor, caiu e foi para o hospital. E aí demorou quase 2 a 3 anos investigando
o que Carol tinha, e Carol foi definhando, e eu por vezes ministrei sobre Carol, orando sobre Carol, e quando Alex veio pregar, nós trouxemos Carol, e Carol, ela entrou nessa igreja, subiu as escadas sentada em uma cadeira, porque ela não podia caminhar, de tão frágil que ela estava. Então ela veio em uma cadeirinha, colocaram Carol aqui na frente, e nesse culto, quando Alex de repente começou a pregar, a ministrar, ele chamou ela à frente, sem saber nada, disse assim: jovem, coloque-se de pé. E ela colocou-se com muito esforço, e ele disse para ela: comece a dançar. Eu estou falando sobre cooperar com o Espírito. Comece a dançar. Eu até que estava na frente fiquei meio assim: meu Deus, essa menina vai dançar nesse estado. E ela toda tronchinha. Os médicos diziam: Carol não vai poder ter filhos. O Estado, a Polícia Militar aposentou ela. Ela não pode fazer mais nada. Namorava com Júnior e diziam para Júnior, filho do pastor Jabreu: deixe ela, rapaz, você vai carregar essa menina. Você não é nem casado com ela. Essa menina vai morrer, rapaz. Ele: não, eu a amo. Eu não vou deixá-la, eu a amo. E Júnior continuou cuidando dela. E ela dançando. E a gente orando aqui na igreja. E ela foi ficando mais firme na dança. Mais firme. E daqui a pouco ela começou a sapatear na igreja. No Espírito se movendo, dançando no Espírito. O culto acabou, Carol desceu andando essas escadas. Uau, aleluia. Foi para casa. Com o passar do tempo, o mesmo poder continuou sendo ministrado sobre o corpo dela. Carol se restabeleceu completamente, e não foi por medicina, porque a medicina não tinha resposta para ela mais. Ela se recompôs, a sua vida foi restabelecida. Ela noivou, casou com Júnior. Hoje tem 2 filhas lindas. Porque em um culto, o Espírito Santo se movendo, e ela só teve que cooperar com o Espírito. E às vezes nós temos que cooperar quando o Espírito Santo nos dá uma nota para fazer algo. Cooperamos quando Ele manda você, às vezes, ofertar, você até começar a sorrir pela fé. Você está dentro de uma situação aonde natural você deveria chorar, mas de repente Ele coloca, comece a se alegrar, comece a rir, e você fala: eu vou ter que rir mecanicamente. Não, é pela fé. E quando você começa a cooperar, os rios de águas vivas começam a fluir. Diga: os rios fluem. E eu quero que você entenda agora a terceira coisa: que esses rios fluem de tal maneira que ele alcança todas as áreas da nossa vida. E esse é o terceiro ponto que eu quero que você entenda. Eu acesso, libero, e o que é que esses rios trazem? Salmo 46. Salmo 46 está escrito: Salmo 46, versículos 4 a 6 diz: há um rio cujos seus canais alegram a cidade do nosso Deus, o lugar santo aonde habita o Altíssimo. Deus habita nessa cidade e ela não será destruída. Desde o amanhecer, Deus a protegerá. Diga comigo: os rios de Deus promovem a alegria. Os rios de Deus, eles lavam as emoções, as nossas emoções. Muitas vezes estamos com as nossas emoções tão mexidas: condenação, medo, angústias, tristezas, depressão, opressão, ou tantos sentimentos
que não são compatíveis com a vida que Deus tem para nós. Todo esse volume de emoções ruins muitas vezes estão aqui dentro, detonando com o nosso ser. Mas quando nos expomos a esse rio, e quando esse rio é liberado, ele começa a lavar as nossas emoções. E você até chora, mas não é o mesmo choro que você tem em casa. Esse choro, ele promove uma leveza, porque o choro da dor produz um peso e um aperto no coração, não é assim? O coração vai se comprimindo com o peso, com a tristeza, com a angústia, e quanto mais você chora pelo problema, pela situação, mais há uma pressão interior em você, matando você por dentro. Mas quando esses rios de Deus vêm e as lágrimas começam a cair dos seus olhos, eles não promovem esse peso, eles começam a aliviar o coração e tirar a pressão, e vai tirando as angústias, as tristezas, e começa a vir uma leveza, começa a vir uma paz. São lágrimas como as outras lágrimas, mas o que está acontecendo por dentro promove mudanças. E nessa noite esses rios vão ser liberados nesse lugar, para que as suas emoções sejam lavadas, toda angústia, todo medo, tristeza, depressão, toda dor, sentimento ruim possa sair, e a paz que Ele governa, a alegria, a confiança, a coragem, o equilíbrio emocional e a força interior se estabeleçam aí dentro outra vez. E venha a confiança outra vez, e venha a coragem outra vez, e venha a paz outra vez, e venha a alegria outra vez. Então os rios de Deus, que é o mover do Espírito Santo, Ele nos toca e nos lava. Você quer receber dele hoje? Quer liberar esses rios, esse fluir, para que você possa usufruir tudo que você precisa? Coloque-se de pé nesse instante. Levante suas mãos para o céu, feche os seus olhos.